Agora sim, começamos a nossa gravação. Oficialmente, boa noite para todo mundo que for assistir o nosso encontro depois. Já chamo a atenção porque vocês estão perdendo. O nosso encontro está divertidíssimo. Só quem está aqui nessa sala sabe o quanto a gente já riu hoje. Mas vamos lá, vamos começar com a nossa oração. Eu confesso a vocês que hoje, pela primeira vez, eu não orei sozinha antes, então vou fazer uma oração um pouquinho para mim, um pouquinho para vocês. Nesse momento, a gente fecha os olhos e abaixa a cabeça. Só a Alice que está dirigindo está dispensada, mas as outras vamos fechar os nossos olhos, abaixar nossa cabeça em devoção ao nosso Deus. Pai, meu paizinho, muito obrigada por todas as bênçãos que tu tens dado para mim, na minha vida, para todas as minhas amigas que estão aqui nessa sala, Pai. Eu te agradeço por não ter desistido de, mesmo na minha desobediência, de demorar em te dar a resposta, de ter permanecido aos pés do meu ouvido, chamando a minha atenção para que eu cumprisse o teu chamado de abrir esse grupo e falar para pessoas tão especiais e ter essa troca tão incrível, Pai. Pai, eu te agradeço pela saúde, te agradeço pelas curas que tu tens promovido, curas inimagináveis que só quem te conhece compreende o tamanho de tudo aquilo que tu já tens feito. Pai, eu te agradeço porque a partir desses nossos encontros, eu tenho tido relatos, Pai, de pessoas que têm mudado os seus comportamentos e que na hora das dificuldades te chama para conversar, ao invés de se afastar e ficar sozinha nos cantos. Pai, eu te peço que nessa noite, especialmente nesse nosso encontro, que o Senhor guie as minhas palavras, que filtre tudo aquilo que sair da minha boca, para que cada uma das pessoas que estiverem assistindo isso e das que estão aqui, para que elas ouçam da forma como elas precisarem, para que elas recebam as respostas daquilo que elas vieram aqui buscar, Pai. Então, o Senhor sabe que eu planejo as coisas com todo o meu coração, mas se o Senhor quiser mudar tudo que eu tenho para falar, tens liberdade, Pai. Eis-me aqui como tua serva, para que tu me use como instrumento para te aproximar de todas elas e de mim também, Pai. Nós queremos um relacionamento contigo e em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por tudo, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, pela tua presença, pelo teu conhecimento, Pai. Obrigada pela oportunidade de podermos estar aqui juntas falando de ti. Nos abençoa nessa noite e conduz essa reunião da forma como tu quiseres, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, não sei vocês, mas eu vou orando e vou entrando numa outra dimensão. Eu vou fechar os microfones porque às vezes vai entrando interferência. E vamos lá. O nosso capítulo de hoje, ele fala sobre a intimidade da sala de estar. E eu quero começar fazendo a seguinte pergunta para vocês. Até que ponto o nosso servir nos aproxima de Deus? Desde o nosso primeiro encontro, nós estamos conversando sobre as obras que fazem parte da fé, porque afinal uma fé sem obras, ela é morta. Lá em Tiago, no capítulo 2, versículos 14 a 17, Jesus nos fala o seguinte: meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou por passar fome e lhes disserem: procura viver pacificamente e vai te aquecendo e comendo como puderes,
e não lhe derem aquilo de que precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Assim também é a fé. Se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. E lá no versículo 21 ele continua: não mostrou o nosso pai Abraão que era justo através dos seus atos ao oferecer a Deus o seu filho Isaque sobre um altar? Como vês, na sua vida a fé e as obras atuaram conjuntamente. A fé completou-se através das obras. Mas eu me pergunto, será que nós precisamos de grandes feitos e grandes abnegações para estar mais perto de Deus? Há quem percorra distâncias inimagináveis para alcançar o Senhor, quando, a bem da verdade, nós só precisamos de Jesus para alcançar a Deus. Paulo nos diz, em uma das suas cartas aos Efésios, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, quando Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, ele rasgou o véu que nos separava, que nos impedia de ter contato com a presença de Deus, nos permitindo nos aproximarmos de Deus, porque nós somos limpos e aprovados, não pelo nosso mérito, mas pela graça e pela misericórdia do grandioso Deus. E lá no capítulo 27 de Mateus, se conta a história de como Jesus foi crucificado, e lá pelas tantas, Mateus descreve que, clamando Jesus pela segunda vez em alta voz, se entregou ao Espírito, e naquele momento o véu do santuário se rasgou. Eu não sei se vocês têm noção de como eram os tabernáculos naquela época, mas eu vou tentar descrever um pouquinho, e lá no final, se vocês quiserem, eu mostro algumas imagens que eu separei. Nos tabernáculos, à frente, do lado de fora, existia o altar do holocausto, onde as pessoas faziam as suas ofertas e sacrificavam os animais em devoção, em oferta a Deus. E aí, já entrando no tabernáculo, o primeiro espaço era chamado de lugar santo. E nesse espaço, muitas pessoas podiam entrar, mas não todas, mas muitas tinham acesso. E mais à frente, como se fosse o altar mesmo, era chamado o Santo dos Santos. A gente ouve muitos louvores que falam dos Santos dos Santos. Só quem já esteve no Santo dos Santos sabe o que significa. Mas para acessar o Santo dos Santos, havia um véu alto de panos fortes, resistentes, que separava esse acesso. E para entrar no Santo dos Santos, apenas os grandes sacerdotes, os sumos sacerdotes, podiam entrar apenas uma vez em toda a sua vida. Porque estar no Santo dos Santos era estar na presença do nosso Deus. Então, o que fala aqui na Bíblia é que quando Jesus se entrega ao Espírito, naquele momento, o véu do santuário se rasgou. O Filho do Deus vivo, o nosso Jesus, ele desce dos céus e abre os caminhos, nos revela as boas novas, e pagando o preço pelos nossos pecados, ele abre as portas da nossa sala de estar. A gente pode pensar que precisa merecer esse lugar no reino dos céus, nos impondo a realização de deveres, de boas e de grandes obras, quando na realidade nós jamais seremos merecedores de ocupar esse lugar. Nós somos ímpios, falhos, pecadores. Nós recebemos o direito de acessar a Deus não pelas nossas obras, mas pela graça de Jesus. E na semana passada, nós comentamos sobre como é difícil estar na presença de Jesus, porque ele escancara o diagnóstico da nossa vida.
Ele afasta as sombras e traz à luz todos os nossos defeitos, todos os nossos pecados, as nossas falhas. Ele nos revela a verdade sobre as nossas vidas e nos mostrando tudo aquilo que a gente quer esquecer e deixar pelos cantos da estrada da vida. Realmente não é fácil confrontar a sujeira que nós guardamos nos cantinhos do nosso coração, da nossa casa interior, mas é necessário. E alguém disse que nós fomos criados com um vazio do tamanho de Deus e que jamais seremos verdadeiramente satisfeitos até preencher esse espaço com Ele. Eu entendo como se fosse um quebra-cabeças onde somente uma peça exata se encaixa. Distrações, fugas, distanciamento, nada supre aquele vazio. No livro, a Joana nos conta a história de um jovem que deixou a sua terra natal para buscar uma nova vida na América. E ela conta que ele tinha pouco dinheiro para essa nova vida e que a comida foi contada para os longos dias da viagem. E durante o trajeto, em todos esses dias, ele se deparava com longas filas dos passageiros que iam até a sala de estar para desfrutar das refeições quentes e perfumadas enquanto ele comia sozinho no convés, porque ele não tinha dinheiro para pagar pelas refeições. E ela fala que foram semanas observando a alegria dos passageiros que confraternizavam e que dividiam a ceia, até que num certo momento sobrou apenas uma maçã podre para alimentá-lo. Há 3 dias do desembarque em Nova York, ele já estava muito faminto. E envergonhado da sua condição, ele questionou um dos tripulantes sobre o valor do jantar. E, para sua surpresa, ele recebeu a seguinte resposta: não custa nada. Estava incluído no preço da passagem. Esse jovem passou semanas com fome e com comida contada, perdendo a oportunidade de estar na sala de estar do navio, dividindo alegrias, angústias e saudades com todos aqueles companheiros de viagem, perdendo a chance de estar na presença, preenchendo o vazio com sobras e comida velha, quando tudo estava incluído no pacote. Essa podia ser só mais uma história, mas como que você tem tentado preencher o espaço vazio? De que comida velha nós estamos nos alimentando, acreditando que não somos dignas, que não temos condição perfeita para usufruir da presença de Jesus? Assim como as refeições do navio, da mesma forma é o amor e a graça de Deus. Eles são de graça. Eles estão disponíveis para nós. Basta pedir e usufruir. E se você, assim como eu, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, a mesa está posta, o acesso é livre, o preço já foi pago. Sabe, nada além da nossa mente é capaz de nos afastar da intimidade da sala de estar de Deus. Ele está à mesa nos esperando, mas ele jamais vai nos obrigar a sentar e desfrutar da sua presença. Enquanto o diabo ele força o acesso à nossa vida e à nossa mente, o Espírito Santo de Deus ele aguarda ansiosamente pelo convite. E diferente do alimento, quanto mais perto nós estivermos da presença de Deus, quanto mais nós bebermos da fonte de água viva, mais fome e sede teremos da sua plenitude. O que ainda nos impede de viver dessa forma? O desmerecimento? A vida ocupada? A culpa e a vergonha? O orgulho? A depressão? O sofrimento? A Bíblia ela nos dá consolo e instrução para cada um desses sentimentos. Quando nós não nos sentimos merecedoras, a palavra nos diz: tu
a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: Tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Quando nós estamos ocupadas, a palavra nos diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando estamos cansadas e fracos, ele nos diz: dá força aos cansados e vigor aos fracos. Os que confiam no Senhor renovam suas forças e voam alto. Quando nos sentimos culpados, a palavra nos orienta. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente não pode ler a Bíblia ou ter a Bíblia como um enfeite na estante, como um livro de histórias antigos. A Bíblia precisa ser o nosso manual da vida, o caminho de intimidade com o Senhor. A palavra fala que o povo de Deus está sendo destruído porque não o conhece. Quantas vezes nós andamos pela vida carregando falsas verdades, acreditando naquilo que dizem a nosso respeito, acreditando naquilo que vendem sobre quem é Deus. Saber quem é Deus é diferente de conhecer a Deus. Saber quem é Jesus é diferente de conhecer Jesus. Mas a pergunta que eu faço para nós hoje é: você está disponível para receber a revelação, para conhecer Jesus, para chamá-lo de amigo? Nós estamos caminhando juntas numa linda jornada, mas os nossos encontros eles são semanais. O que vocês têm feito nos outros 6 dias da semana? Vocês têm sentado à mesa e compartilhado a vida com Jesus? Lá na página 78 do livro, Jesus dá um diagnóstico a Joana falando: o seu problema é o seguinte, você pensa no momento tranquilo, no estudo bíblico e na hora da oração como fator para o seu progresso espiritual, mas se esquece que esse momento também tem significado para mim. A disciplina espiritual ou o tempo de relacionamento deve ser como um hábito na nossa vida. E hábitos são construídos com consistência e compromisso. Compromisso tem agenda, compromisso tem horário. E assim também deve ser a nossa relação com Deus. Um hábito com agenda intransferível. Mas me parece que, assim como eu, talvez como vocês, a Joana caiu na cilada de confundir devoção com obrigação. É fato que precisamos da comunhão diária com Deus, mas nós precisamos desfrutar disso com prazer, como um privilégio que verdadeiramente é se estar na sala de estar com Jesus Cristo. O servir, ele é importante, mas a devoção precisa vir primeiro. Nós não podemos esperar que o encontro de uma vez por semana ou que ir à igreja aos domingos promova milagres. É bom? Sim, é muito bom. É importante? Sim, esse nosso tempo de comunhão é muito importante. Mas e nos outros 6 dias? Mateus nos orienta a orar. E ele fala lá no capítulo 6, no versículo 6, mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em oculto, e o teu pai que o vê em oculto te recompensará publicamente. Em João 14, 23, Jesus responde o seguinte, que se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele. Jesus está nos dando uma ordem e condição. Se o amarmos e se o obedecermos, Deus virá e o seu Espírito Santo fará morada em nós. Deus aguarda ansiosamente que nós o procuremos. Se nós,
como Paulo nos diz, somos embaixadoras de Cristo. Lá em Coríntios ele fala, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo um apelo pelo nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós nunca seremos merecedoras da graça de Deus, mas podemos todos os dias buscar fazer jus ao seu pedido. Reconciliem-se, sejam embaixadores de Cristo. Para ser embaixador de alguém, é necessário conhecer, é necessário estar conectado, tal como a videira aos seus ramos, para que nós possamos transmitir quem é o nosso Pai. A gente precisa primeiro conhecê-lo. E para conhecê-lo, nós precisamos de oração, palavra e tempo. Só com a combinação dessas três coisas, nós teremos intimidade o bastante para que, através dos nossos atos, as pessoas saibam que nós somos as filhas do Rei. E a Joana fala no livro sobre essa junção de oração, palavra e tempo. Mas hoje eu propus no grupo para vocês para falar sobre o jejum. E antes de eu terminar, eu queria falar um pouco sobre o que é jejuar. Existem muitos tipos de jejuns que são tratados, que são contados na Bíblia. O profeta Daniel, por exemplo, ele jejuou por 21 dias. E nesse jejum, ele evitava comer tudo aquilo que era saboroso, que dava prazer a ele. Então, durante 21 dias, ele comeu apenas o necessário para sobreviver e tudo aquilo que não desse prazer, como se ele estivesse fazendo um sacrifício durante algum tempo para fazer essa comunhão, esse tempo de comunhão com Deus. Lá em Daniel, capítulo 10, 3, ele diz: manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com o unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Mas esse não é o único jejum que é tratado na Bíblia. Esther, que é um jejum um pouco mais radical, o jejum de Esther, ele é um jejum onde... Eu vou trazer essa história para vocês na semana que vem, mas em resumo, esse jejum de Esther, Esther intercedeu pelo seu povo, para salvar o seu povo de um massacre geral, né? E ela jejua, ela e todos os judeus jejuam por 3 dias, não comendo e não bebendo nada. Mas lá em Mateus 6, Jesus nos dá uma outra orientação que eu acho que pode ser o nosso primeiro passo para entender como funciona esse jejum e o que ele significa. E aí ele nos diz o seguinte: mas você, quando jejuar, lave o rosto, penteie o cabelo, para que os outros não saibam que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Então, assim, a Joana, ela nos fala da oração, ela nos fala do tempo, ela nos fala da palavra, do estudo da palavra, mas eu completaria com o jejum, porque quando a gente começa a praticar esse hábito e entender o que ele significa e fazer esse relógio de oração e orar a cada 3, 4 horas, existe todo um relógio que a gente pode utilizar, a gente consegue se aproximar mais de Deus num nível um pouco mais elevado do que somente através da nossa oração. A gente abdica de tudo aquilo que é prazeroso para nós. Eu tô acostumada
me acostumei muitos anos a fazer o tal do jejum intermitente, mas quando eu fui fazer o jejum espiritual pela primeira vez, eu vi o quanto isso é diferente. Existe uma rotina, existe uma programação, uma devoção, um tempo de entrega, uma meditação. Então, eu vou abrir para que a gente fale sobre tudo que nós conversamos até agora, sobre tudo que eu falei até agora, sobre esse nosso capítulo, sobre esse momento de desfrutar da sala de estar, mas eu quis trazer esse ponto a mais que não está no livro e que é o jejum, para que a gente comece a caminhar uns passos a mais, além do que aquilo que a gente já tem feito. Porque eu sei que vocês que estão aqui comigo hoje, ao vivo, já têm tido, porque me relatam também, já têm tido um tempo diferente de comunhão, de oração, um tempo dedicado a isso. Então, que aos poucos a gente possa evoluir nessa nossa maturidade espiritual. E, como de praxe, porque assim já virou, eu vou encerrar a nossa gravação para que quem esteja aqui se sinta à vontade de abrir o microfone para que a gente converse e tenha esse tempo de comunhão, como o rapaz, o jovem lá da viagem, não teve. Então, que nós tenhamos aqui. Então, só um segundinho que eu vou parar a nossa gravação.